Incrível como tem domingos e domingos. Mas hoje eu falei pro Emerson, se o microfone funcionar já valeu o domingo, porque a cartucheira hoje está cheia. Tem palavra, tem boas novas de alegria. Estamos falando sobre o quê? Ondas. Quantos já estão surfando as ondas da graça aí? Já está dando aéreo, floater, já está dando 3,6. Alguns meses atrás, durante uma madrugada eu acordei como se eu tivesse voltado da praia. Eu acordei e sabe quando você fala assim, meu Deus, que sonho é esse? Deus não costuma falar comigo em sonhos, mas naquela noite eu tive um sonho onde eu estava na pedra de Caiobá, no Yacht Clube de Caiobá, bem no finzinho ali tem uma pedra, onde os caras pegam as mulheres ali, fumam maconha, toda aquela coisa. E de repente eu olhava para a praia, para o horizonte daquela praia, e subia uma onda de 15 metros, era como um tsunami. E essa onda começava a vir lá de trás. Existem algumas ondas que são tubulares, né? Mas existem algumas ondas que elas não fecham. Quanto mais para fora ela vai, maior ela varre. E ali tinha mais de milhares de surfistas na mesma onda. E o que me chamou a atenção é que aqueles surfistas, eles comemoravam e celebravam a descida, né? Para quem surfa, você sabe que ter mais de um ou dois surfistas na tua direita e esquerda é né? Sempre um está querendo remar para trás do outro, né? Quem pega a esquerda vai para a esquerda, quem pega a direita gosta de ir sempre mais para a direita, ou melhor, mais para a esquerda para pegar a direita. Só que ali todos os surfistas, em vez de xingar e de falar sai, eles davam um high five descendo a onda. Milhares de surfistas, eles faziam tipo, cara, é muita onda para pouco, é muita onda para pouco surfista. Só que quando eu olhava assim, eles descendo a onda, aquelas ondas assim, que o cara não faz mais nada senão tentar ficar de pé. Eu olhava para fora da água, quem estava na areia corria como ratos, como baratas, para o morro acima, tentando fugir da praia. Ali em Caiobá tem, né, areia. Aí no final da areia começa uma mata nativa ali, tem tipo um morro por trás ali, indo pro ferry boat. E as pessoas tentavam subir aquele morro como se eles conseguissem escapar da onda. Só que a onda vinha e varria o morro inteiro. E para mim foi o contraste de quem estava na onda celebrando e quem estava fora da onda desesperado, angustiado. Semana passada um irmão chegou e falou assim, Cal, você não acredita, minha mãe acordou hoje e falou assim, nossa, eu sonhei com ondas. Só que era uma onda muito grande, as pessoas estavam muito alegres nessa onda. Tiazinha nem sabe o que ela falou. 60 anos, ela nem sabe que a gente está falando das ondas da graça. Só que o fato é que quem está nessa onda está surfando, e quem está fora dessa onda está desesperado. Mas essa onda, ela vai varrer o nosso país. Essa onda vai varrer os continentes. Essa onda vai varrer todos os povos da terra. Porque não é sobre nós, é sobre aquele que é Senhor de tudo, aquele que seria reconhecido até os confins da terra, aquele que o seu nome ele alcançaria até o último dessa terra. Jesus, nome que está sobre todo nome. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre ondas de pensamentos. Semana passada ouvimos sobre ondas da graça. Quantos estavam aqui semana passada? Obrigado pela tua presença, foi muito bom. Ouvi falar que o Thales moeu aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre ondas de pensamentos. Semana passada eu, Vinícius e outros pastores, outras pessoas daqui da Igreja do Cinema estávamos lá num retiro com o Vitor Belfort. E não sei se você sabe, mas a programação da Comunhão Cristã Aba é uma programação oficial da Igreja no Cinema. Então você que gosta dessas coisas, porque tem crente que não gosta, né? Não gosta de retiro, não gosta de conferência, não gosta de nada. Então a gente faz um culto aqui para você vir para o culto congregar, só. Mas se você tem essa expectativa, não, eu gostaria de ir num retiro de adolescentes, retiro de jovens, retiro não sei o que, tem um retiro muito bom. Comunhão Cristã Aba faz retiros de excelência dentro do hotel campestre. E quando nós anunciamos aqui, não é uma sugestão, na verdade é uma oportunidade que você tem direito a isso. Você pode chegar lá e falar, não, eu sou da Igreja do Cinema. Não, mas você não é da Aba. Não, eu sou da Igreja no Cinema. Porque eles querem ouvir que você é da Aba. Mas você pode dizer, não, sou da Igreja no Cinema. Porque é aquele negócio, né? O cacique tem uma cabeça, mas os índios tem outra.
E o fato é que entre eu e o pastor Pio existe um acordo. E é assim, somos duas igrejas. Um tem uma plataforma, outro opera em outra plataforma. Mas nós cremos que nós podemos convergir nas nossas concordâncias. Nós cremos que é imperdível alguns retiros, né? Então eu te convido, quando nós franqueamos algumas oportunidades, vem com a gente. A gente está lá, a gente está aqui. E a gente sempre diz, aonde você for, estamos. Se você for na Batista, estamos lá. Se for na... Não, lá talvez não. Não, brincadeira. Mas se for em qualquer igreja, a igreja é de Jesus. Se é de Jesus, a gente está lá, meu irmão. Ninguém precisa entrar e nem sair. Graças a Deus por isso. Tem alguém aqui que está da igreja de Blumenau, a igreja do cinema de Blumenau? Dá uma salva de palmas para eles. Eles estão aqui hoje, tem uma equipe ali, estão trabalhando firme. Em poucos dias inaugura a Inc. Blumenau. São pessoas lá que estão sendo quem nós somos aqui para uma cidade. E isso é maravilhoso. Essa semana um pastor ele falava assim: mas Cal, quem que é responsável por essas pessoas? Eu falei: hã? Não, mas quem que é responsável? Porque essas pessoas estão debaixo de você. Eu falei: não estou entendendo o que você está falando. Não, mas responsável, porque vai ter escândalo, não sei o que. Eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Precisa alguém estar responsável por isso? Eu é para mim responsabilizar eles estarem reunindo 2 ou 3 em nome de Jesus? O Espírito Santo é responsável por eles. O Espírito Santo é responsável. E ele não é um banana e nem um bunda mole. Por isso que a palavra chegou até os confins da terra. Porque esse Espírito é vivo. Nós caminhamos não pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. E Hebreus 11, 1-3 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos. Fala assim comigo: pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê. Pela fé. Pela fé. Meu, para de perder tempo com um idiota na sua faculdade tentando provar para você que o mundo veio do Big Bang. Se ele não tem fé, ele nunca vai entender que o mundo veio da palavra. É pela fé, meu irmão. Se você não tem fé, se exploda o que você acredita. Porque não tem como eu acreditar no evolucionismo se não for, se eu estiver com fé. Mas quando eu estou pela fé eu entendo que houve um Deus que criou céu, criou terra e tal. Mas se ele não tem fé, por que você insiste em tentar provar alguma coisa para ele? Desista, meu irmão, para de perder tempo. Fale outra coisa melhor para ele, uma coisa que ele goste. Porque nós entendemos que é pela fé. Pela fé. Eu tenho meditado muito pela fé. Fé é você acreditar nas coisas que não existem. Você sabia disso? O crente tradicional, ele fala assim: não, você tem que me provar. Meu irmão, o dia que eu precisar te provar, você não precisa mais de fé. O incrédulo não precisa de fé, até que prove, né? Enquanto não prova, ele não acredita. O dia que prova, ele passa a acreditar. Isso é vida de fé? Jamais. Então fé é você acreditar numa coisa que não existe. Porque se eu acredito numa coisa que não existe, o dia que ela passa a existir, eu não preciso mais de fé, eu só acredito. Então você consegue imaginar que fé é a certeza, fé é a convicção das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Então a fé é você entender que o imaginário é tão real quanto o real. Porque é pela fé que as coisas que existem vieram a existir do que não existia. O visível veio do invisível. O que é maior? Se o visível veio do invisível, o que é maior? O invisível é maior. Semanas atrás eu postei uma reflexão sobre a capacidade de você entender que você é essencialmente espírito. Só que nós nos orientamos pelo que nós vemos. Então a gente fala que você é humano, que todo humano é burro, que todo humano ninguém é perfeito, que ninguém nasceu sabendo. Só que eu não sou humano, meu irmão. Eu sou um espírito que, hospedado por uma alma, habita num corpo. Mas eu sou espírito. Você pode matar quem eu sou, mas o meu corpo morre, meu espírito nunca mais morre. Aquele que creu, passou da morte para a vida. Nós não temos mais medo da morte.
E a partir disso que eu gostaria de falar sobre ondas de pensamentos, porque afinal, o que são pensamentos? Quem se arrisca? O que são pensamentos? É o que a gente não vê. Ideias, que mais? Ele já soprou aqui. Pensamentos são exatamente tudo aquilo que não se vê. Pensamentos são ondas. E se você pudesse ver esse ambiente aqui, você ia ver o tanto de ondas que estão passando aqui. Você está conectado a um Wi-Fi, esse Wi-Fi tem uma onda. E é interessante que pensamentos são ondas, mas pensamentos não existem. Pensamentos não podem ser capturados. Pensamentos não podem ser contidos. Eu não consigo bloquear um pensamento. E esse é o desespero da religião. Porque quando nós tocamos nos pensamentos, o pensamento entra na sua vida e esse pensamento ele muda o teu destino. E a religião não consegue conter pensamentos. Não vão colocar uma barreira lá no pessoal lá do Brasil, né? O Vaticano ele não consegue conter pensamentos. E aí a religião ela começa a ficar louca. Por quê? Porque pensamento é a maior arma da religião. A religião ela domina as pessoas através de um pensamento. Um pensamento vindo lá da Itália, lá de Vaticano, lá dentro de um quadrado. Ele governa uma senhorinha de 70 anos dentro de uma favela no Parolim, contando bolinha todos os dias. É um pensamento. Não existe nenhum padre do lado dela falando assim, não, você contou bolinha hoje? Não existe nenhum pastor do lado dela falando assim, não, você orou 3 vezes? Não, é um pensamento. Esse pensamento entrou na mente dela e agora a vida dela é o quê? É rezar um terço, é fazer isso, é fazer aquilo. Está errado, não estou discutindo se está errado. Mas percebe o poder de um pensamento? O pensamento ele comanda, ele coordena. O pensamento ele muda uma cultura. E a Bíblia diz que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. O poder de um pensamento é que o pensamento ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Pensamento é você acreditar antes do tempo. Olha esse texto que interessante. O pensamento até então, fonte de especulações por muitos. Bom, já chamava a gente de mormon. A partir de hoje vão chamar a gente de espírita. Não tem problema. Falem bem ou falem mal, mas fala de nós. Que vão pegar isso aqui e vão falar, isso aí é mediunidade, isso aí eu aprendi lá no centro. Cara, o problema é seu. Eu não aprendi no centro. Eu aprendi no outro centro. No centro da minha cama, deitado, lendo a Bíblia. Tem uma foto lá? Conseguiu postar aquela foto? Não, né? Tranquilo. O pensamento até então é fonte de especulações por muitos, comprovadamente. Compreende uma faixa de frequência Y gama, com 0,0003 microns. Da mesma forma com ondas de rádio, de televisão, de celular, de ultravioleta, raio-x, sendo essas últimas ondas de altas frequências, enquanto as primeiras de rádio, televisão e celular são de baixas frequências. Daí a possibilidade da recepção por pessoas que de alguma forma encontram-se em sintonia, ligadas por vínculos familiares, afetivos e ou em linhas diretas de discussões empresariais, de estudo ou mesmo por sofrimentos, enfermidades. Olha que interessante esse aqui. Ou o inverso, radiante de alegria, buscando compartilhar, emitido quantos de ondas gama de frequência, onde encontramos a faixa de pensamentos. Da mesma forma como ondas de rádio são colocadas em sua correspondente faixa, sendo plausível de recepção ao captarmos com aparelhos próprios para esse fim as suas frequências. Você sabia que pensamentos são ondas? Ondas, elas têm uma velocidade mais rápida que a luz. Isso significa que quando eu penso uma coisa, é possível você sentir o que eu estou pensando. Alguns meses atrás nós trouxemos o professor Lúcio Toassi, foi um mestre de um curso chamado Coimalogia, Comunicação Imagética Cerebral. E durante esse curso, enquanto eu fazia esses cursos, nós passávamos o dia inteiro imersos nesse curso em 8 pastores, e nós lacrimejávamos, nós chorávamos, quando o professor, que não é pastor, não é nada religioso, ele colocava as coisas da ciência e nós do outro lado citávamos os versículos bíblicos que a Bíblia diz isso, e nós lacrimejávamos. Por quê? Porque a palavra ela é mais viva e eficaz do que aquilo que nós conseguimos acreditar nela. E uma das coisas que o professor mostrava que uma frequência de pensamento ela pode chegar até 50 quilômetros de distância. É uma onda que você pode sentir
foi comprovado isso. Você pode sentir em até 50 quilômetros de distância. A gente está falando de uma cidade a outra cidade. Só que interessante, e nessa manhã, e é isso que eu quero falar, que o corpo fala através da boca, certo? Mas a alma fala através do quê? Como que você discerne se uma pessoa está com ódio de você? Pelos olhos. Os olhos são a candeia do corpo, da alma. A alma fala através do que você enxerga. Quando você sofre uma bala emocional, aonde começa a lacrimejar alguma coisa? Os seus olhos. O seu corpo, ele pode gritar, ele pode espernear com a boca, mas a sua alma, ela ou é ira, ou é ódio, ou é alegria, tudo pelos olhos. Você reconhece pelos olhos aquilo que passa dentro de uma alma. Mas e o Espírito? O Espírito fala. E aí eu te pergunto, por onde o Espírito fala? E eu chego numa conclusão: o Espírito fala através dos nossos pensamentos. Pensamentos é algo tão glorioso, tão extraordinário. Eu só tenho 10 minutos para falar, mas que eu poderia passar aqui falando até 5 horas da tarde hoje. Pensamentos. Eu começo a supor que os lugares celestiais em Cristo Jesus são nos nossos pensamentos. Pensamentos é mais do que você pensa. Pensamentos é um lugar é um campo de relacionamento. O pensamento, ele determina se aquilo que você está fazendo é certo, se é bom, ou se aquilo que você está fazendo é negativo, é desprezível, é mal. Pensamento é algo tão sublime que a religião, ela colocou debaixo dos pés, falando assim: você tem que negar os seus pensamentos, você tem que negar os seus pensamentos, são pensamentos impuros, são pensamentos do mundo. E você pensa, bom, pensamento é da carne. Não, pensamento é a linguagem do Espírito. 1 Coríntios 14, 2, e esse é o valor fundamental dessa manhã, diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala em mistérios. Qual é o sentido de orar em línguas? Eu oro em línguas, mas ninguém entende. Eu não entendo, eu não sei o que eu estou falando. Só que enquanto você ora em línguas, você está pensando, e são esses pensamentos que o Senhor escuta. E quando eu falo de ondas de pensamento, eu cheguei e de repente tive uma experiência e descobri que ondas de pensamentos e falar em línguas tem tudo a ver. Nessa manhã eu quero falar sobre o mistério de falar em línguas. Eu tinha 2 fotos aqui que, se vocês olhassem, vocês iam me entender. Mas é de chorar de ver as fotos. Mas a primeira vez que eu vi alguém orar em línguas era o Dionísio. E ele estava deitado no chão, brincando com o carrinho, falando: quer carrinho. Exu Cosme Damião. E o Cosme Damião, o demônio endemoniado, ele orava em línguas. E quando nós olhávamos aquilo, a gente repreendia: sai, para, cala a boca. E 21 anos da minha vida, nós expulsávamos demônios 6 a 8 horas por dia. E quando nós olhávamos aquilo, os demônios orando em línguas, nós falávamos cada vez mais: não, isso não é para nós, isso aí é do diabo, isso aí é do inferno. Só que essa foi a astúcia do diabo para tirar algo que era sobrenatural da vida dos meus pais. Meu pai tem 79 anos, vai fazer 80, ele nunca orou em línguas. É uma pergunta que ele nunca encontrou a resposta em lugar nenhum. E eu com 17, 18 anos, eu olhava e falava: bom, se o grã-mestre, faixa preta, não fala em línguas, por que eu que sou faixa branca vou precisar falar em línguas? E eu travei, eu bloqueei, eu repreendia. Eu estava no meio do culto, eu ficava irado: tá orando em línguas aí, cara? Até que um dia eu entendi o mistério de falar em línguas. Existem 3 maneiras de você orar em línguas. Primeira maneira é de Atos 2, 7 e 8. Só que quando os batistas, presbiterianos, os assembleanos, eles se degladiam nesse assunto, eles sempre estão defendendo um ponto de vista. Mas orar em línguas, ele tem vários pontos de vista. E o primeiro fato de oração em línguas aconteceu em Atos 2, 7 e 8, que diz: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos? Cada um de nós, em nossa própria língua materna. E a história, ela conta que ali houve um derramamento do Espírito. Joel se cumpriu ali.
E eles começaram a orar em línguas. E de repente o grego ouvia em grego, o alemão ouvia em alemão, o japonês ouvia em japonês, e eles falavam, cada um entendia na sua língua materna. E aí o Batista pega isso aqui e fala, entendeu? Então para orar em línguas preciso ouvir você falando em português. Beleza, mas esse é um jeito de se manifestar línguas. Aí vem o segundo jeito. 1 Coríntios 14:5 diz, gostaria que todos vocês falassem em línguas. Paulo, ele diz, eu preferia que vocês todos falassem em línguas. Se ele está dizendo isso é porque línguas está dentro de você. Você não fala porque você é preguiçoso, para não te chamar de incrédulo. Nós não oramos em línguas porque nós não cremos. As igrejas não oram em línguas porque elas não creem. E aí vem a igreja pentecostal e fala assim, se você é batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas. Bobagem. Vem a igreja tradicional e fala assim, não, eu sou batizado, mas não oro em línguas. Meu irmão, orar em línguas não é sinal do batismo com o Espírito Santo. Separa isso. Existem muitos tradicionais que tem o batismo com o Espírito Santo, nunca oraram em línguas. Existem muitos pentecostais que oram em línguas, lá tem o dia inteiro, só que nunca tiveram o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é para orar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é para te dar poder e autoridade nas obras que você faz. E aí 1 Coríntios 4 diz, 14:5 diz, gostaria que vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizes. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a igreja seja edificada. E aqui Paulo está falando, quando a palavra é de edificação para a igreja no cinema, que fale 2, quando muito 3, e que haja interpretação. Então essa manifestação de oração em línguas está falando de uma palavra para a igreja. Igreja no cinema, o Senhor diz assim, esse que o Senhor diz assim, haverão tempos que chegarão assado, e vocês vão estar em 50 salas de cinema até dezembro, e de repente você começa a falar, meu Deus, e o cara está aqui orando em línguas e o outro está orando junto com ele, interpretando. Essa é a segunda maneira de manifestar dons de línguas. E há uma terceira maneira que edifica o indivíduo. Então a primeira eu escuto na minha língua, a segunda é uma palavra de edificação para o coletivo, e o terceiro é uma palavra de edificação para mim. 1 Coríntios 14:4 diz, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Quando esse texto ele diz a si mesmo se edifica, a igreja tradicional ela falou assim, bom, se é assim mesmo, então você tem que entrar no quarto, fechar a tua porta, mandar a tua mulher sair para fora, ficar lá, Deus, aqui eu posso orar em línguas. Não, meu irmão, você pode estar dentro do estádio bombando, e você lá no meio da torcida orando para si mesmo, dizendo por quê? Porque você está orando para você e não para ninguém mais. Eu posso estar em 1000 pessoas orando em línguas e ninguém orando em línguas para ninguém, a não ser para mim mesmo. Nós oramos para nós mesmos, nós construímos, nós edificamos a nós mesmos. Quando eu oro em línguas, nós oramos para nós mesmos. Mas a partir daqui, a experiência que eu tive 1 semana e meia atrás, nós estávamos com alguns pastores, e no meio de uma reunião, algo poderoso começou a chegar naquele ambiente. Todos os pastores começaram a orar sem ninguém pedir para orar. Isso é um milagre. Quando você fala para o pastor, vamos orar, quem pode orar por isso? Fica um silêncio assim, dá vontade de falar assim, tá bom, vou embora, não precisa orar. Porque parece que não, em vez de falar, não, eu oro, deixa que eu oro. Só que naquele momento terminou a música e ninguém parou de orar, e foi orando, e de repente eu tive uma experiência mais profunda que eu tive nos últimos anos. Deus ele me tirou dali, e eu estava diante de 2 pessoas muito amadas aqui da igreja no cinema, onde eu orava em línguas, e quanto mais eu orava em línguas, eu me derramava dentro do espírito dessas pessoas, e era como se eu estivesse orando em línguas para as pessoas e não para mim. E naquela hora eu só chorava, e Deus começou a me mostrar esse texto dizendo assim, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram a palavra, comeram a semente. Salmo 139:23 diz assim, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se Deus conhece todos os teus pensamentos, qual que é o sentido de eu ficar orando para Deus as coisas? Deus abençoe esse dia, que o Senhor possa ser meu garçom, faça que o ônibus esteja vazio, que eu tenha lugar para sentar no ônibus, que eu estou muito cansado. Deus, que depois dali eu chegue na sala de aula, o professor não veio hoje porque eu estou cansado. Deus, faça, Deus.
E a gente começa a achar que, cara, se eu não orar 2 horas por dia, Deus não vai me ouvir. Só que isso é um equívoco. Se Deus, você conhece meus pensamentos? Então você chega diante do prato, você dá aquela paradinha, olha para cima e fala: Pai, tu sabes. E aí você come. Não é mais fácil? A questão é que oração, a gente não sabe o que é oração. Existem 3 maneiras de você orar. A primeira maneira é que eu oro para as coisas. A segunda maneira é que eu oro para Satanás e seus demônios. Eu declaro: Satanás, aqui não. Satanás, você vai sair desse restaurante. Satanás, eu cheguei nesse shopping, agora você sai fora daqui. Satanás precisa ouvir as tuas palavras. Por isso que você tem que orar em voz alta. As coisas, a criação, elas precisam de uma palavra. O sol, orar pela chuva. Quando nós declaramos sobre a soja, quando nós declaramos sobre o pitbull que vai comer a tua perna, você precisa dizer assim: para trás. Porque você está falando com alguém, você está se relacionando. Oração é o maior instrumento de governo de uma igreja. Aquilo que nós falamos, assim será. Mas Deus conhece, prova os meus pensamentos. E é interessante que a religião, ela diz assim: Deus conhece teus pensamentos, hein? Você pensou em masturbação, porque você pensou, né? Você olhou a bunda da pastora, porque não sei o quê. Porque, Deus está vendo teu pensamento, hein? Bom, beleza, se Deus vê meu pensamento quando eu olhei a bunda da pastora, por que Deus não vê meu pensamento quando eu estou grato com Ele? Quando eu estou grato, tem que falar para Ele. E aqui começou a mudar a minha vida de oração. Porque oração para mim não é ser um profeta de Baal que fica gritando, protestando. Oração para mim é aquele cara que chega e diz: Deus, desce o fogo. E o fogo desce. Um homem de oração não é movido pela quantidade de tempo que ele passa falando de Deus. O homem de oração é marcado pelo quanto ele consegue ouvir Deus falando. E a partir disso, eu preciso terminar agora. Acho que vou deixar para semana que vem. A partir disso, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Jesus, ele para esse momento. Depois ele fala do solo rochoso. Depois ele fala da semente que caiu entre os espinhos. E depois ele termina falando da semente que caiu na terra boa. Mas o que me chama a atenção é que ele diz: os discípulos aproximaram-se e perguntaram: por que você fala ao povo por parábolas? E Jesus, ele diz: a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Antes de Jesus explicar a parábola, ele diz: a vocês eu dou o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, para eles não. Com essa parábola, Jesus estava falando dos mistérios do reino dos céus. E um dos mistérios do reino de Deus é orar em línguas. Oração em línguas não é da terra, não é de propriedade intelectual de homens. Oração em línguas é falar em mistérios. E aí Jesus vem e continua explicando a parábola. E ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aí ele diz aqui: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado aonde? À beira do caminho. Existem orações, e foi nesse momento que eu chorava com Deus, falando: Deus, como que existem algumas pessoas que espanam de tal maneira que quando nós falamos com ela, essa palavra ela não chega no espírito. Quando nós oramos por elas, nós clamamos por elas, essa oração não toca o espírito dessas pessoas. Eram pessoas que estavam entre nós, são pessoas que nós amamos muito, são pessoas que são o que Deus diz que são, e nós cremos assim. Só que quando nós nos relacionamos com essas pessoas, parece que a oração ela toca o ouvido, a palavra toca o ouvido, mas não entra. E aí o Espírito me mostrava e falava assim: existem algumas palavras que você ora, e quando você ora, antes que essa oração chegue na alma da pessoa, já vieram as aves, já vieram Satanás e os demônios e roubaram, arrebataram essas palavras. E aí a minha conclusão é: bom Deus, então quer dizer que se oração edifica a mim mesmo, quem disse que oração não edifica alguém outro? Oração em línguas. Onde está escrito que oração em línguas não edifica alguém outro? Se edifica a igreja de uma maneira de orar? Se edifica uma tribo numa maneira de orar? E foi ali que eu entendi que quando você ora, cada vez que eu e você nós oramos, a minha oração sai do meu espírito, ela passa pela minha alma,
Quando ela da minha alma chega na minha boca e eu coloco em palavras, eu já não consegui tirar e colocar em palavras o que eu senti no espírito. Quando essa palavra sai da minha boca, ela toca as orelhas de quem está sendo orado. E assim que ela entra por esses ouvidos, o que eu falei já não é o que ela está entendendo. E o que ela entendeu já não é o que entrou na alma dela. Muito menos chega ao espírito dela. E aí o Senhor me mostrava e falava assim, ó, é tempo de você orar de espírito para espírito sobre as pessoas. É tempo de você crer naquilo que você está orando em línguas. E quando você chegar e orar pelas pessoas, você vai começar a orar de espírito para espírito. Sabe por quê? Porque quando você ora em línguas, você manifesta sentimentos e pensamentos. Deus conhece sentimentos e pensamentos, mas Satanás não tem acesso a esses pensamentos. Eu cresci numa mentira onde nós acreditávamos que Satanás lia os nossos pensamentos. Mas hoje eu sou convicto, Satanás não pode tocar os seus pensamentos. Satanás pode induzir você a um pensamento, mas ele não pode saber o que você está pensando. Por isso imagina nós começarmos a ser uma igreja onde nós oramos em mistérios, oramos em línguas, e as coisas começam a acontecer. Os enfermos são curados, os cativos são libertos, os coxos começam a andar, os cegos passam a enxergar, os surdos começam a ouvir, os mortos ressuscitam. E Satanás nem soube disso. Por quê? Porque foi em pensamentos. Nós oramos e as trevas elas ficam desnorteadas. Estão orando ou não estão? O que estão fazendo? Estão aprontando. Eu quero te encorajar a você começar a manifestar os dons que estão em você. E o dom de língua é um dos dons que você nunca vai receber, porque já está dentro de você. Deus não seria injusto falar, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, e falaria assim, então eu vou dar só para Kelly, já para o Emerson não vou dar. Não, está dentro de você. É uma natureza do Espírito. Por isso quando você estiver orando em línguas, não esquece o que está falando, mas lembre do que você está sentindo, lembre do que você está pensando, lembre de ondas que você emite e que você diz, eu declaro a cura, eu declaro sobre ele salvação, eu declaro sobre ele vida, eu declaro sobre ele tudo aquilo que você quer declarar, mas você não sabe colocar em palavras. É mais simples. E faz 1 semana e meia que eu colho o fruto dessa revelação. Faz 1 semana e meia que eu oro em línguas que nem um louco. E a Mel do meu lado. E daqui uns dias vocês vão ver ela orando em línguas sem saber por que ela está orando em línguas. Mas ela vai entender isso crendo, não entendendo. E aí eu termino dizendo um texto que diz: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Quando você está enfermo na alma, no seu corpo, há um espírito em você que te sustenta. Mas quando o seu espírito está abatido, quando a pessoa que cantava aqui, nesse centro aqui, está com o espírito dela abatido, quem a sustentará? A sua oração em línguas, a minha oração em línguas. Quando você lembra dessa pessoa, você diz Sholabá, Colabás, Toralás, porque há um sentimento dentro de você. E é tempo de eu e você nós começarmos a orar pela igreja, pelas igrejas, pelos pastores, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Porque se Deus conhece meus pensamentos quando eu faço merda, é tempo de Deus começar a ler os meus pensamentos quando eu faço o que é certo, quando eu penso aquilo que é vida. Quando eu faço as coisas erradas, Deus conhece meu pensamento. Mas agora por que quando eu faço as coisas certas e penso as coisas certas, vem um endemoniado e fala assim, não, isso é incredulidade, você tem que falar, você tem que orar 2 horas por dia. Meu irmão, desculpe se você ora 2 horas por dia, mas começa a orar em língua, você vai perceber que 2 horas você orava falando, em 10 minutos orando em língua, você já orou 2 horas. É loucura. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele ora por você, ele ora por mim, ele nos sustenta. É o Espírito, e há um Espírito em cada pessoa, há um Espírito Santo dentro dessas pessoas. Comece a orar para o Espírito, para de tentar convencer a alma, para de esperar com que eles parem de fazer alguma coisa para o Espírito Santo atuar neles. Não, o Espírito já está neles. E a partir disso, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Meu desejo é que você comece a orar em línguas como você nunca orou, e
você não lembre mais de você orando em línguas, mas você começa a lembrar dos problemas sociais, você começa a lembrar dos problemas da sua faculdade, você começa a lembrar dos problemas na sua casa, e em vez de você se abater, você começa a orar ainda mais alto, e mais alto, e quando você chega no enfermo, você não ora mais tentando, eu acho que tem que falar para o diabo sair, não é para o diabo sair, tem que chamar a saúde. Aí você fala, não, tem que chamar a saúde, mas tem que citar a enfermidade. Aí você fala, não, já citei a enfermidade. Aí, não, preciso orar dizendo que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não ore mais que ele levou sobre si, agora ore que o Espírito Santo dá a vida. E aí você fica falando, mas como que ora? Porque a gente quer a senha de como cura. Sabe qual que é a senha de como cura? Pela fé entendemos que aquilo que é visível veio das coisas que não se veem. Deus está nos levando a um novo nível de oração, uma oração que ninguém vai entender o que está fazendo, mas nós vamos colher respostas, nós vamos começar a manifestar respostas, e as pessoas vão falar, como é que vocês fazem isso? E a gente vai falar, não sei, porque é o Espírito Santo que está fazendo.